Hoje é dia 2/11 de 2025, onde comemoramos o Dia de Finados ou Dia dos Mortos. E eu queria encerrar esse dia, né, trazendo essa reflexão, que hoje fiquei pensando, né, a morte está sempre nos acompanhando. A morte é a única certeza da nossa vida. Nós já nascemos sabendo que a morte é certa. E muitas vezes, quem nunca, né, pensou sobre a morte, sobre o que é a morte, qual é o mistério da morte, mas ela é uma certeza. E eu fiquei pensando em vários pacientes que eu atendi esse ano que perderam pessoas, parentes, pessoas queridas. E hoje é um dia para relembrar, né, para a gente pensar sobre a morte. Muitas vezes a gente está tão vivendo de forma tão corrida, tão automática, que a gente nem para pensar. Algumas culturas, como o budismo, por exemplo, algumas religiões e filosofias, eles meditam sobre a morte, eles refletem sobre a morte, mas geralmente aqui na sociedade ocidental é bem mais raro, assim, a gente acaba meio que negligenciando pensar e falar sobre a morte. Então, falar sobre a morte é, ao mesmo tempo, também a gente falar sobre a vida, né? Porque a morte é o grande mistério que nos acompanha. Ela nos lembra do que é essencial, porque só quando sabemos que algo pode acabar, passamos a viver de verdade. Na psicologia analítica, a morte é símbolo de transformação. Então, eu ouvi uma frase desde criança que dizia: para morrer basta estar vivo, né? Então, a morte ela está presente o tempo inteiro. Ela não representa apenas o fim biológico, né? Na psicologia analítica tem toda pensando no simbolismo, a morte ela é arquetípica, né? Ela faz parte do inconsciente coletivo e faz parte da vida humana. Então, se a gente for olhar, a maioria dos seres humanos acreditam em algum tipo de experiência após a morte, algum tipo de ideia após a morte, algum tipo de crença após a morte. A minoria, se a gente for olhar as pesquisas sobre religiões e crenças de todos os tipos ao redor do mundo, a minoria é que não acredita em absolutamente nada. E como já disse o próprio Nietzsche, né, ele no fim ele escreve dizendo que ele entende que é mais fácil acreditar em algo do que não acreditar em nada. Acreditar em algo traz a esperança, traz o esperar, traz a espera. Isso me lembra o mito da Pandora, né? A Pandora é aquela que tinha a caixa de Pandora e ela abre, libertando todos os males do mundo, mas ela consegue segurar a esperança, que é a última que morre, inclusive. A esperança é a que fica. A espera é que nos dá sentido para a vida, muitas vezes. É a esperança que nos dá o sentido do viver. Por isso que na psicologia analítica, voltando, o símbolo da morte é um símbolo de transformação, é um encerramento de ciclo, do ciclo da vida. O que precisa morrer em nós, muitas vezes, para nascer algo novo, a morte está acontecendo um tempo inteiro simbolicamente. Muitas vezes a gente tem sonhos que estamos morrendo, mas às vezes ali é um momento de uma transformação, uma morte simbólica também. Então, muitas vezes, morrer é só mudar de ciclo, mudar de padrão, mudar de. É um fechamento, né? Muitas vezes a morte ela é simbólica, ela é. E aí, pensando na morte nas culturas, eu trouxe aqui um resuminho, o modo como cada cultura olha para a morte ou lida com seus lutos, né? O modo de entender a vida e a morte. Por exemplo, no México, o Dia dos Los Muertos, né? O Dia dos Mortos, é uma festa muito colorida, as pessoas dançam, né? Inclusive, eu gosto muito das caracterizações das caveiras mexicanas, das maquiagens, que é uma expressão artística também, né, gente? Como eu disse, toda expressão artística é terapêutica, né? Então é uma forma também de você pôr para fora algo, né? Algum sentimento, de você expressar, de enviar uma mensagem. Por isso que, a, inclusive, a caracterização, né? Eu vou falar um pouquinho do Halloween, das festas, das fantasias, de você pôr para fora, né, as próprias sombras, por exemplo. Então as pessoas lá no México, no Dia dos Mortos, eles dançam, eles comem, eles celebram. E ali eles também estão celebrando a passagem dos seus antepassados, a vida dos antepassados. No Japão também tem o Obon Matsuri.
não sei se a pronúncia está correta, mas é toda aquela simbologia de acender as lanternas, que vão guiar as almas de volta à luz. E aí eles colocam, né, às vezes no laguinho, no rio. Nas tradições africanas e afro-brasileiras também, tem celebrações em relação aos ancestrais, à passagem da vida. Tem no cristianismo, é a celebração de finados, e o Halloween, né, que hoje é visto como algo, muitas vezes pessoas criticam e criam várias teorias, né, conspirações em relação ao Halloween, mas na verdade a origem do Halloween ele vem do antigo Hallows Eve. Hallows Eve, então era o dia sagrado. Holly, né, é o sagrado em inglês, Holly, se transformou em Hallow. E aí era um momento do ano em que se acreditava que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, nessa transição entre material e espiritual, se tornava mais tênue. Era um dia de mais conexão com os mundos espirituais, ou outras dimensões, ou o mundo das sombras. Então as almas podiam ser lembradas e não temidas. No budismo, por exemplo, meditar sobre a morte é uma prática comum, é uma prática, eles têm meditações sobre a morte, eles têm discussão de textos sobre a morte, e ao contemplar o fim da vida, aprendemos a viver e a valorizar mais a presença na vida no momento presente. Então, eles não veem a morte como uma tragédia, né, os budistas, por exemplo, mas como uma parte natural do ciclo da vida. Né? Muitas vezes, tem algumas culturas que, inclusive, entendem a morte como como se fosse uma celebração, assim, como se fosse um momento de celebração da vida. É o ápice da vida, é o clímax, é o ápice da vida. Na psicologia analítica, Jung via a morte como um arquétipo de passagem, de transição, de ciclos, uma experiência que se repete nas pequenas mortes que vivemos ao longo do dia. Todos os dias vivemos pequenas mortes, as nossas células morrem todos os dias. E também pode simbolizar o luto, as perdas, os encerramentos. Cada fim também é o início, cada fim representa um novo começo. Então, isso na própria natureza, né? A gente vê que uma árvore morre, a outra está nascendo, a natureza está sempre se renovando, é vida e morte o tempo inteiro. Então, o inconsciente coletivo sabe que morrer é renascer de um outro modo, né? Que o renascimento faz parte do ciclo da vida. Sonhos com morte, por exemplo, não necessariamente anunciam tragédias, literalmente falando. A gente tem uma tendência a literalizar os sonhos, e os sonhos são imagens simbólicas, imagens mitopoéticas. Então, um sonho muitas vezes está simbolizando uma passagem, algo que precisa ser transmutado, algo que precisa ser encerrado, transformado, mudado, ou na nossa própria vida interna psíquica, na nossa própria personalidade, ou para fora. E aí eu vou trazer aqui algumas homenagens, né, que a gente pode fazer nesse dia, se você perdeu alguém, se você está pensando nessa pessoa, como homenagear essa pessoa. Você pode acender uma vela, você pode acender um incenso, você pode fazer uma oração, você pode tocar uma música, você pode fazer uma cartinha para essa pessoa, você pode imaginar, esse exercício eu gosto muito, é você imaginar, fechar os olhos e imaginar abraçando essa pessoa, tendo uma conversa com essa pessoa que você perdeu, né? Eu já perdi pessoas importantes na minha vida, então também é uma homenagem para essas pessoas, meu pai, meu padrinho, meu avô, pessoas muito importantes, avó também materna, avó paterna, enfim, muitas pessoas que a gente vai perdendo ao longo da vida, então a homenagem também é para a gente relembrar homenagear todas essas pessoas, todos esses ancestrais que vieram antes de nós. O luto é o caminho da alma para compreender o que aconteceu, para a gente integrar, porque a ausência da pessoa física realmente não tem como mudar isso, né, gente? Mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com essa ausência e também homenageando a presença que existiu ao longo da nossa vida dessa pessoa. Então a morte não é o contrário da vida, é o espelho, então é um outro lado da existência. E esse é o grande mistério da morte. Então não apresse a morte vai chegar em algum momento. A gente pode escolher vivenciar essa morte de uma maneira mais simbólica e mais leve, ou de uma maneira mais sofrida. Então o sofrimento é sempre uma escolha. Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.